Quero aqui, olá pessoal que acompanha a gente aqui, mesmo que o canal aqui Café na Coca tá um pouco lento, né? Esse ano da pandemia que a gente era para estar mais ativo, né? Já que o canal nasceu antes da pandemia, né? Mas a gente tá em outras atividades, né? E, enfim, outras redes também. Mas em breve o canal Café na Coca voltará a fazer suas reflexões e entrevistas, tá certo? Hoje eu quero dar voz aqui a esse texto sobre a questão do marco temporal e a luta dos indígenas, nossos irmãos que mantêm viva a ancestralidade, né, que mantém esse país, o seu meio ambiente ainda de pé. Porque sem essa ancestralidade dos povos indígenas, dos povos quilombolas, africanos, o meio ambiente já teria sido devastado. São eles que estão resistindo. E nós não podemos ficar omissos nessa luta, porque é uma luta nossa também. Nós, cidadãos brasileiros, que querem realmente que o país seja forte, que o país seja bom para todos, para que haja vida em abundância para todos, né? Com essa descentralização de poder, de riqueza, de renda, que a destruição do meio ambiente é uma das principais vítimas e fatores também da desigualdade econômica, certo? O meio ambiente pertence a todos, a natureza pertence a todos. Não é dever só dos indígenas protegê-las. Eu quero ler esse texto aqui do Leonardo Boff e dizer que também me preocupo com esse silêncio, né? E justamente eu acho que eu também fiz pouco barulho, né? Compartilhei pouco, dialoguei pouco sobre esse assunto e acho que é um grande puxão de orelha. E assim como eu estou me sentindo convocado para levar à frente essa reflexão, eu espero que você também se sinta. Ele postou o seguinte: a invisibilidade da maior manifestação indígena que está acontecendo em Brasília me espanta. Não apenas 6.000 indígenas acampados no Planalto Central em frente ao Supremo, que seguem invisíveis nas redes sociais. Continuo fazendo um apelo para que cada um de vocês divulgue em suas redes sociais imagens e notícias da mobilização indígena, porque os veículos de comunicação de massa, os dominados por empresários do agronegócio, grandes latifundiários, permanecem calados sem divulgar nada. Mais de 6.000 indígenas reunidos em Brasília em uma das maiores mobilizações desde 88. E nada aparece nem em capas de jornais, nem na TV, nem nas rádios, nem na notícia dos sites. Vocês não se angustiam? E os povos indígenas seguem resistindo ao projeto de morte da bancada ruralista e deste governo contra os povos tradicionais, a qual a Prainha do Canto Verde, Reserva Extrativista, Unidade de Conservação Ambiental, também faz parte, sendo descendente de africanos e indígenas. Também sofrem, sem o apoio, como se estivessem numa canoa sozinhos. Eu estou falando da nação brasileira. Nós temos aqui nossos parceiros e sempre agradecemos essa parceria. Mas agora é uma luta nacional e talvez internacional, porque os irmãos da Amazônia também, fora do país, estão nessa luta. Outros países que também ajudam o nosso país a manter a Amazônia em pé, com investimentos em proteção, investimento em pesquisas e outras coisas, né? Também estão nessa luta. Os povos indígenas resistem e deles depende o futuro das nossas florestas, rios, fauna e flora, das chuvas, da energia elétrica mais barata, de uma economia mais sustentável
e menos impactante. E aí eu quero complementar. Nesse momento não depende só deles, porque estão sendo invisibilizados. E se você se permanece calado, calada, colabora com a invisibilização. Use seus status, suas redes sociais, grupo de amigos, para mostrar a importância disso. Nosso país, que poderia ter muito mais floresta em pé, muito mais pessoas sobrevivendo nas florestas do que a floresta produz, tendo riqueza de chuvas, controle climático a partir das florestas, né? E o que elas ocasionam, foi acabado por causa dessa visão ocidental que precisa destruir a natureza para ter vida de qualidade para as pessoas. Eu coloco entre aspas aqui pessoas, porque quantos dos nossos irmãos estão nas ruas? Quantos dos nossos irmãos estão morrendo de fome? Nos sertões, nas favelas, no centro das grandes cidades. Enquanto a mãe natureza sempre nos deu tanta fartura, mas sendo destruída, ela mal consegue sobreviver. Mal consegue criar um ciclo da sua própria sobrevivência. E aí as extinções de animais, né? E aí o descontrole climático, daí o descontrole de pragas, né? Infestações de insetos como esses gafanhotos, entre outros. E aí a gente vê na internet as pessoas falando em apocalipse, não sei o que. Acordem, meu povo. É a realidade, são decisões humanas. E a resistência humana é que pode mudar isso. E onde é que Deus entra nessa história? Nos dando inteligência, união, humildade de permanecer de mão dadas, mesmo quando você discorde de alguma coisa, da sua liderança, de algum líder que estiver aí puxando essa luta, puxando a reflexão. Humildade é reconhecer quando a gente não sabe de alguma coisa. Quantas coisas a gente não sabe da política? E em vez de a gente reconhecer que não sabe e buscar aprender, de falar, eu não gosto de política. Mas essa política que você não gosta é assinar um cheque em branco, dar um cartão corporativo para os políticos. Graças a Deus, ainda só acontece com o executivo. Mas se a população continuar dizendo que não gosta de política, daqui a pouco todo mundo que está no meio da política vai ter um cartão corporativo. Porque o dinheiro que você paga de imposto, se você não acompanhar para onde ele vai, você está assinando um cheque em branco para quem está lá na política decidir. É por isso que a população precisa acordar. É por isso que a natureza está acabando. E quem sofre sempre vai ser os mais pobres. E nesse caso, a etnia dos indígenas, que tem uma relação muito íntima com a natureza e não consegue viver sem ela. Nós acabamos nos urbanizando. Quantos anos eu vivi na cidade grande e ficava nos terminais de ônibus olhando as pessoas se empurrando para entrar dentro do ônibus, entrando apertada. E fico pensando como que as pessoas conseguem viver naquilo 20 anos, 40 anos. E bota a culpa em sei lá o que. E diz que não sei o que vai resolver. É uma indignação grande, gente. Porque uma coisa vai puxando a outra. Tá certo? Então vamos usar nossas redes sociais e fazer o que a gente consegue. Minimamente possível. Conscientizar quem tiver à nossa volta. E se a gente não... Eu fiz um vídeo há poucos dias dizendo que eu não estava entendendo bem o que é esse marco. Mas a partir dessas informações aqui, da importância, eu estou vendo que é muito importante. Muito importante. Já assisti uns 2 vídeos e estou vendo que... E a fala também do senhor presidente dizer que vai acabar o agronegócio. Gente, para acreditar... só se for muito ignorante, só se tiver nada de conhecimento. E aí, o nosso presidente aposta muito nisso. Não é outro motivo que ele está desvalorizando tanto a educação. É porque ele aposta, enquanto menos pessoas tiver conhecimento, melhor para ele. Quanto menos pessoas tiverem acesso à universidade, como disse o ministro da educação também, golpista,
É golpista, porque se está acabando com a educação, desvalorizando a educação, falar que a educação não pode combater a desigualdade, é porque é golpista. Então, meu povo, vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte. O lugar que a gente está, os nossos micropoderes, né, o pequeno espaço de decisão que nós temos, ele é... Não existem os influencers, né, na internet. Um garotozinho de 12, 13 anos começa a postar lá e de repente vira um influencer. Ele vira influencer depois de milhões que acompanham ele. Mas a partir do momento que você posta e que as pessoas compreendem o que você está falando, você já está influenciando. E não é lavagem cerebral. O que faz lavagem cerebral é fake news. O que faz lavagem cerebral é informação incompleta. O que faz lavagem cerebral é falta de conhecimento sobre o que te faz bem para a sua classe social, para o seu grupo social. Né? Em 2018 propagou aí um charge da barata chamando o inseticida de mito. E isso tem sido a nossa realidade. Né? As pessoas idolatrando quem faz mal a elas. Quem defendeu essas reformas que acabou com o direito do trabalhador, o direito da aposentadoria. E as pessoas não se acordam para isso. Porque no grupinho do WhatsApp não acontece esse tipo de debate. Porque quando vai assistir a televisão, como a gente está vendo aqui na fala do Leonardo Boff, não tem esse tipo de fala. Tá certo? E aí as pessoas vão se cada vez ficando mais alheias aos problemas que dizem respeito a elas. Então você acha bom ir numa praia? Acha bom ir numa floresta? Acha bom tomar banho numa cachoeira? Acha bom o ventinho fresco? Acha bom chuva? Tudo isso tem a ver com a natureza, gente. Mas ela não vai resistir sozinha ao agronegócio que quer derrubar tudo, que já acabou com o centro-oeste e sudeste. Tornando o solo lá improdutivo. Tá virando um deserto. As pessoas precisam reagir. Conto com vocês. Os indígenas contam com vocês. Os povos tradicionais contam com você.